galera, beleza? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre a rodada de sábado. Tivemos uma rodada bem extensa e com muita qualidade, tá? Com muita qualidade, tivemos a estreia do novo Brooklyn, do novo Lakers, a estreia da dupla Curry e Luka, então foi uma rodada muito legal. Separei aqui os principais destaques de cada partida pra gente dar aquela comentada. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve, compartilha, comente o que você, seu safadinho, fez nesse sabadão. Comenta aqui que eu quero saber sobre as suas peripécias. Então, dá essa informação aqui, compartilhe pra gente o que você fez no sabadão. Vamos lá, galera! Começando aqui com a vitória do Denver Nuggets pra cima do Charlotte Hornets por 119-105, né? O Hornets até que teve um bom início de jogo, né? O primeiro período o Charlotte conseguiu abrir vantagem, o Gordon Hayward inclusive foi muito bem no primeiro período, só que depois daí o Denver dominou completamente, principalmente no terceiro quarto, né? O terceiro quarto do Denver foi muito forte, o time meteu uma parcial de 37-23 e conseguiu garantir a sua 39ª vitória. Já Charlotte teve sua 43ª derrota, né? Realmente o Charlotte tá caminhando aí a passos largos para ter uma das 3 melhores escolhas do próximo draft, né? Destaque do jogo foi Nikola Jokic, que meteu 30 pontos, 16 rebotes e 10 assistências. 20º triple-double do Jokic na temporada. O cara, é sacanagem, né, o que o Jokic joga, né? Nossa senhora, eu fico de queixo caído vendo esse cara jogar. Miami Heat encarou Orlando Magic e novamente na prorrogação venceu por 107-103. Bom, no primeiro quarto, o Markelle Fultz, juntamente com Paulo Banchero e o Wendell Carter, foram muito bem, né? Eles conseguiram ter um ótimo volume de jogo e Orlando conseguiu ir para o intervalo com a boa vantagem. Na volta do intervalo, né, no terceiro quarto, Miami até que deu uma pressionada, só que o Magic conseguiu sustentar a vantagem até o fim do terceiro período. Porém, no quarto quarto, Miami pressionou pra caramba, o Orlando acabou cedendo a pressão e o Heat forçou o overtime. E na prorrogação, Jimmy Butler, Tyler Herro e Gabe Vincent fizeram a diferença e fizeram o Miami Heat vencer na reta final. Miami conseguiu sua 32ª vitória e Orlando sua 34ª derrota. Destaque do jogo, pelo lado do Miami Heat, o Jimmy Butler, né, que meteu 22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Pelo lado do Orlando, cabe destacar o Jalen Suggs, que fechou a partida com 14 pontos, 4 roubos de bola e 3 bloqueios. Bela atuação defensiva do Jalen Suggs, que tá crescendo na temporada, né? As últimas partidas do Jalen Suggs foram muito boas. Tô gostando de ver o moleque, que é um jogador que eu tenho uma expectativa bem alta. Eu adorei ver o Jalen Suggs em Gonzaga e espero que ele consiga, né, engrenar na NBA. Washington Wizards conseguiu uma grande vitória para cima do Indiana Pacers por 127-113 num jogo, velho, que foi resolvido no primeiro tempo, né? O Wizards teve um primeiro tempo simplesmente absurdo. O time meteu 9 bolas de 3 e teve um Bradley Beal simplesmente imparável, cara. O Bradley Beal meteu 19 pontos no primeiro tempo e foi o grande responsável pelo Wizards ter fechado o primeiro tempo com 80 pontos marcados, cara. Na boa, foi impressionante o volume de jogo do Wizards, o volume de jogo do Bradley Beal. E no segundo tempo, o Wizards conseguiu controlar muito bem o jogo, não sofreu muitas pressões e fechou a partida com sua 26ª vitória, enquanto o Indiana teve sua 33ª derrota. Destaque do jogo, Bradley Beal, né, meus amigos? 32 pontos pro homem, jogou demais o Bradley Beal. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão bom do Bradley Beal como eu vi ontem, tá? Tava com saudade de ver o Bradley Beal jogando em alto nível. A Atlanta Hawks teve uma vitória tranquila para cima do San Antonio Spurs por 125-106, né? O Hawks dominou o jogo inteiro, só que no terceiro quarto foi onde o Atlanta matou a partida depois de meter uma parcial de 33-17, 32-17 na verdade, perdão, me confundi com a minha própria letra, é brincadeira, né? Bom, a Atlanta conseguiu uma vitória tranquila, foi a 29ª vitória do Atlanta na temporada. A Atlanta volta a ter campanha positiva, enquanto San Antonio
assim como Charlotte alcançou sua 43ª derrota. Destaque do jogo foi Trae Young, que meteu 24 pontos, 17 assistências, e cabe destacar também o abraço do DeJounte Murray no Greg Popovich, né? O DeJounte Murray, que desde que saiu do Spurs, não cansou de descer a lenha na franquia, falou mal pra caramba do San Antonio, mas ontem deu um abracinho ali no Greg Popovich, né? Greg Popovich mostrando, mostrando que é um cara que não guarda rancor, né? Não é um cara que guarda rancor. New York Knicks encarou o Utah Jazz e conseguiu uma grande vitória por 126-120, né? O Knicks que teve a estreia de Josh Hart e ele foi um cara muito importante para a vitória. Vamos lá. O Jalen Brunson teve um primeiro tempo extremamente forte, né? Ele meteu 22 pontos, teve um volume de jogo impressionante e graças a ele o Knicks conseguiu ir para o intervalo na frente. No terceiro quarto, o Utah conseguiu pressionar e encostou no placar, mas não virou. Não virou. No quarto período, o Lauri Markkanen foi absurdo. O Markkanen meteu simplesmente 17 pontos no quarto período, foi muito bem. O Utah chegou a assumir a liderança do jogo em algum momento, só que Jalen Brunson, juntamente com RJ Barrett e o Josh Hart, foram muito bem na reta final e conseguiram garantir a 31ª vitória para o New York Knicks, enquanto o Utah chegou à sua 30ª derrota. Destaques da partida foram do New York Knicks, né, cara? O Jalen Brunson foi o grande nome do jogo, foram 38 pontos para ele, e cabe destacar a ótima atuação defensiva do Josh Hart, né, que além de ter tido 11 pontos, conseguiu 7 rebotes e simplesmente 4 roubos de bola, cara. Ótima atuação, ótima estreia, tá? Do Josh Hart no New York Knicks, inclusive, né, Josh Hart e Jalen Brunson reeditando a dupla que fez sucesso no college, né? Os dois foram campeões em Vila Nova, se eu não me engano foi em Vila Nova, e agora os dois atuando juntos no New York Knicks. Foi bem legal de ver, tá? Foi bem legal de ver. Cleveland Cavaliers encarou o Chicago Bulls e conseguiu vencer por 97-89, mas assim, a vitória não foi tão tranquila assim. O Cleveland teve um segundo quarto muito ruim, onde conseguiu apenas 14 pontos e acabou indo para o intervalo perdendo por 9 pontos. No terceiro quarto, o Cleveland voltou melhor, né? O Darius Garland, juntamente com o Donovan Mitchell, tiveram uma ótima produção e cortaram a desvantagem para apenas 5 pontos. E no quarto período, a defesa do Cavs brilhou, né? O Cleveland, na boa, dominou completamente o Chicago Bulls na defesa. E ofensivamente, o Donovan Mitchell meteu 12 pontos e garantiu a vitória para o Cleveland Cavaliers, 37ª vitória do time, inclusive, enquanto Chicago chegou à sua 30ª derrota. Destaque da partida, além da defesa do Cleveland, foi o Donovan Mitchell, que meteu 29 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Donovan Mitchell voltando àquele nível que ele estava antes da lesão. Sacramento Kings estragou a festa da estreia da dupla Luka e Kyrie pelo Dallas Mavericks e venceu por 133-128. Vamos lá. No primeiro tempo, a gente viu dois ataques bem produtivos, né? Pelo lado do Dallas, o Luka teve um excelente volume de jogo, né? O Luka voltando de lesão e voltando bem pra caramba, meteu 19 pontos. E tendo a ajuda do Josh Green, que meteu 13, o Dallas conseguiu abrir 2 pontos de vantagem. O Kyrie não foi muito bem no primeiro tempo, tá? Não foi muito bem no primeiro tempo. Ele e o Luka não se entenderam tão bem, né? Os dois oscilaram muito, assim, pensando em funcionamento de dupla. Os dois oscilaram bastante. Ora o Luka aparecia bem pra caramba, metia muita bola e deixava o Kyrie meio isolado. Ora o Kyrie ia lá, tentava a jogada e deixava o Luka meio isolado. Os dois não interagiram tão bem, mas mesmo assim o Dallas conseguiu meter 2 pontos de vantagem. O Kings não tomou mais prejuízo, muito por conta do Terrence Davis, né, que veio muito bem do banco, meteu 17 pontos e manteve o Kings bem na partida, né? Perdendo, mas perdendo por apenas 2 pontos. No terceiro período, o Sacramento pressionou pra caramba, mas o Dallas conseguiu se segurar. O Kyrie apareceu um pouquinho mais no terceiro período, o Luka um pouquinho menos. E no quarto período, o De'Aaron Fox botou o Sacramento nas costas e, com 12 pontos, conseguiu forçar o overtime. Tanto o Kyrie como o Luka não foram bem no quarto período, tá?
não foram bem no quarto período, o Dallas não teve muita produção e o De'Aaron Fox aproveitou disso e botou o Sacramento de volta na partida. E no overtime, o Dallas acabou sofrendo muito com a ausência do Luka. Não que o Luka saiu do jogo, mas o Luka não jogou, basicamente. Né? Você não deu pra ver o Luka no overtime. O Luka foi muito mal no overtime, uma atuação muito atípica. O Luka não costuma ir tão mal assim no clutch time, mas ele foi bem mal. Foram apenas 2 pontos. E o De'Aaron Fox, em contrapartida, foi simplesmente fenomenal no overtime. O cara meteu 14 pontos na prorrogação e fez com que o Kings vencesse o Dallas por 133-128. Essa foi a 32ª vitória do Sacramento Kings e a 27ª derrota do Dallas Mavericks. Se a gente for olhar os números da dupla Kyrie e Luka, você acha que os dois foram muito bem juntos, né? O Kyrie meteu 28 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. O Luka meteu 27, só que, sinceramente, não me agradou muito, tá? Não me agradou muito. Posso estar sendo chato, mas eu não me agradei tanto assim com a dinâmica Luka e Kyrie. Acho que os dois vão precisar aí de mais algumas partidas para se entrosar. O que é natural também, viu, gente? Não é um jogo que vai definir se a dupla vai ou não dar certo. Ontem eu não gostei. Eu achei que um anulou o outro em vários momentos na partida. Mas, né, com mais tempo, treinando juntos, acredito que os dois vão ali se entrosar. É difícil, tá? Fazer uma dupla como essa funcionar logo de cara, né? O Kyrie e o Harden demoraram para pegar no tranco, né? Talvez isso também aconteça com a dupla Kyrie e Luka, mas ontem eu não gostei muito do que eu vi. Para mim, o melhor jogador da partida foi o De'Aaron Fox, né? De'Aaron Fox aparecendo nos momentos decisivos, fechou o jogo de ontem com 36 pontos. Fox, inclusive, hein? Mais do que merecido, vai ser All-Star, né? Ele vai substituir se eu não me engano, o Stephen Curry, né? O Stephen Curry não, né? Ele vai substituir o Ja Morant, que vai substituir o Stephen Curry. De'Aaron Fox acabou ganhando uma vaguinha no All-Star, mais do que merecido, né? Ontem jogou pra caramba, foi uma atuação que só carimbou, né? A ficha de merecimento de ser um All-Star do De'Aaron Fox. Foi muito bem. Falando agora sobre a estreia de outra dupla, mas agora a dupla do Brooklyn Nets, Mikal Bridges e Cam Johnson estrearam ontem, mas estrearam com derrota, né? O Brooklyn acabou sendo derrotado pelo Philadelphia por 101-98, mas vou te falar, viu? O resultado deu uma enganada no que foi o jogo. Vamos lá. No primeiro período, né, o Brooklyn teve uma ótima performance defensiva, limitou muito o ataque do Philadelphia, que acabou pontuando muito mais em lance livre do que em jogadas trabalhadas, né? Realmente o que acabou fazendo diferença pro Philadelphia no primeiro período foram os lances livres, porém, mesmo cobrando muito lance livre, o Philadelphia não conseguiu fechar o primeiro quarto na frente. Por quê? Porque ofensivamente o Brooklyn não foi brilhante, mas foi eficiente, achou boas bolas nos corners, principalmente com o Joe Harris, quando ele entrou vindo do banco, e Brooklyn fechou o primeiro quarto na frente. No segundo quarto, o Brooklyn conseguiu abrir 9 pontos de vantagem em 2 minutos. A rotação do banco do Brooklyn funcionou muito bem, com Joe Harris, Patty Mills, Ben Simmons, Royce O'Neal, Cam Thomas também entrou muito bem, e o Brooklyn conseguiu abrir 9 pontos de vantagem. Defensivamente, o Nets seguiu muito bem, seguiu muito forte, conseguiu controlar muito bem o ataque do Philadelphia. O Sixers não conseguiu trabalhar tanto a bola e acabou pontuando somente em isolations de James Harden e Joel Embiid. O restante do Philadelphia não trabalhou bem, o que fez com que o Nets fosse para o intervalo na vantagem. Alguns números que ilustram bem a boa performance defensiva do Nets no primeiro tempo. O Nets conseguiu forçar 6 turnovers, conseguiu 4 roubos de bola, 3 bloqueios e tomou apenas 18 pontos em seu garrafão. Isso porque estava enfrentando um time com James Harden e Joel Embiid, 2 dos melhores jogadores atacando o aro na liga. Né? O Harden é fatal quando parte para dentro na infiltração. E mesmo assim, o Brooklyn tomou apenas 18 pontos dentro do garrafão. Isso mostra que a defesa do Nets foi realmente muito bem no primeiro tempo. No terceiro período, a defesa do Nets seguiu muito bem e o time começou a atacar um pouquinho mais por dentro. Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie, o próprio Claxton começaram a se soltar. O Mikal Bridges, inclusive, chamando mais o jogo, buscando
trabalhar na média distância, e o Brooklyn foi se mantendo na frente durante uma boa parte do terceiro quarto. Só nos 3 minutos finais, com o Joel Embiid achando ótimas bolas no 1 contra 1, que o Philadelphia conseguiu cortar a diferença para 5 pontos. Mas, quando o Cam Thomas veio do banco, ele conseguiu aumentar a vantagem para 8 pontos. Inclusive, Cam Thomas veio bem do banco nesse jogo. Só que no quarto período, o Nets acabou se perdendo na partida. Defensivamente, o Nets seguiu muito bem, tá? A dinâmica, Cam Johnson, Mikal Bridges, Dorian Finney-Smith foi maravilhosa na defesa. Só que ofensivamente o time caiu muito de produção. Philadelphia se aproveitou dessa queda ofensiva do Nets e foi tirando a vantagem. Foi tirando a desvantagem, foi tirando a desvantagem e chegou nos 3 minutos finais perdendo por apenas 1 ponto. O Spencer Dinwiddie acabou cometendo alguns erros na armação que deram a chance para o Philadelphia virar, e o Philadelphia não desperdiçou. Philadelphia conseguiu virar o jogo nos minutos finais, o Brooklyn acabou desperdiçando algumas chances claras de voltar à liderança, e o Sixers conseguiu controlar muito bem o relógio até o final do jogo, né, cara? No final, Philadelphia garantiu sua 36ª vitória e Brooklyn sua 23ª derrota, né, cara? Destaques do jogo, pelo lado do Sixers, Joel Embiid com 37 pontos e James Harden com 29 foram os grandes destaques da equipe. Pelo lado do Brooklyn, cabe destacar o Mikal Bridges, que estreou muito bem, foram 23 pontos para ele. O Cam Johnson também estreou muito bem, foram 12 pontos, 7 rebotes e 3 roubos de bola para ele. E o Claxton, que meteu 4 bloqueios. Eu até comentei na análise que eu fiz desse jogo ontem, inclusive vale a pena dar uma olhada, que o Brooklyn não mereceu perder, cara. Na minha opinião, o Brooklyn foi bem melhor do que o Philadelphia. E o que acabou faltando pro Brooklyn foi entrosamento no ataque. Porque defensivamente o time foi muito bem, sincronizadinho nas trocas, sabe? As trocas defensivas do Nets foram perfeitas, perfeitas. Só que no ataque faltou entrosamento. Acredito que daqui, vamos lá, um mês, se o Brooklyn enfrentar de novo o Philadelphia, pra mim o Brooklyn vence. Porque o time mostrou ser superior na defesa em relação ao Philadelphia. Falta só melhorar no ataque. Não tô dizendo que o Philadelphia não mereceu ganhar, não, tá? Mas eu acho que o Brooklyn mereceu mais do que o Philadelphia, na minha humilde opinião. E pra fechar o vídeo, meus amigos, vamos falar sobre a vitória do novo Los Angeles Lakers pra cima do Golden State Warriors, né, cara? Com a estreia de DeAndre Russell, de Vanderbilt, de Malik Beasley, o Lakers conseguiu vencer o Golden State por 109-103, num jogo onde o Klay Thompson acabou sendo decisivo para o resultado. Vamos lá. No primeiro tempo, falando bem a verdade, a gente viu um jogo horroroso, tá? O jogo foi horrível no primeiro tempo. Principalmente no primeiro quarto. Nossa, como o jogo foi ruim. Como o jogo foi ruim. Quando a primeira cesta do jogo é uma bola de 3 do Draymond Green, depois de mais de 3 minutos sem nenhum time pontuar, você tem ali um indício de que o jogo não vai ser muito legal, né? E realmente o primeiro tempo desse jogo foi sofrível, mas de alguma forma o Golden State terminou na frente. De alguma forma. Desconhecida, ninguém sabe como, mas o Golden State terminou, terminou na frente. A partir do terceiro período foi onde o jogo deu uma melhorada, né? No terceiro período, o Golden State conseguiu corrigir um pouco dos problemas de turnovers, né? O Warriors teve um primeiro tempo recheado de turnovers. No terceiro período o time diminuiu bem, só que o Warriors não conseguiu corrigir o quê? As tijoladas do perímetro. Foi impressionante o número de arremessos errados do Golden State no perímetro no terceiro quarto. E isso acabou dando pro Lakers a oportunidade de assumir a liderança, porque o Lakers voltou melhor do intervalo. DeAndre Russell, que foi mal no primeiro tempo, voltou melhor, conseguiu trabalhar melhor na média distância, encontrou boas infiltrações. O Dennis Schroeder, que foi o único jogador que foi consistente no primeiro tempo, seguiu consistente no terceiro período. E o Lakers conseguiu assumir a liderança do jogo, muito por conta também da boa entrada do Vanderbilt, né? O Vanderbilt que veio do banco, entrou muito bem nos 3 minutos finais do terceiro período e com 8 pontos marcados, ele colocou o Lakers 6 pontos na frente. No quarto período, o Jordan Poole foi simplesmente fantástico. O cara meteu todos os primeiros 17 pontos do Golden State no quarto período. Os 17 primeiros pontos que o Golden State fez no quarto período vieram das mãos do Jordan Poole. Ele foi excelente. Só que o Lakers
teve o Anthony Davis muito bem na defesa, que segurou a onda, que não deixou o Warriors desgarrar. E a partir do momento que o Warriors botou o Klay Thompson em quadra, o ataque do Warriors fez isso aqui, ó. Por quê? Porque a maioria das jogadas desenhadas pelo Steve Kerr no quarto período foram desenhadas para o Klay Thompson. Só que, pro azar do Steve Kerr, o Klay Thompson foi horroroso no quarto período. O Klay Thompson meteu nenhum ponto. Quer os números do Klay Thompson no quarto período? Vou te dar os números. 7 minutos jogados. 0 de 7 no field goal, 0 de 4 para 3 pontos e plus-minus de menos 6. Klay Thompson foi horroroso. E ele afundou o ataque do Golden State. O Lakers, que não tinha nada a ver com isso, seguiu produzindo relativamente bem. DeAndre Russell conseguiu liderar uma run de 10-0 para o Lakers, que assumiu a vantagem, abriu 5 pontos de vantagem e não perdeu essa vantagem mais, até porque o Golden State não ofereceu riscos nos últimos minutos. No final, o Lakers garantiu sua 26ª vitória e a primeira vitória com os novos reforços. Já o Warriors, 28ª derrota, né? Destaques da partida, pelo lado do Lakers, o Dennis Schroeder, pra mim, foi o melhor jogador da partida, foram 26 pontos e apenas um turnover pra ele, mas cabe destacar o Anthony Davis, que foi muito bem no quarto período, fechou o jogo com 13 pontos, 16 rebotes e 3 bloqueios, e cabe destacar as estreias, né, os estreantes, né, o DeAndre Russell não teve um bom primeiro tempo, mas teve um bom segundo tempo, fechou o jogo com 15 pontos e 6 assistências, o Vanderbilt, pra mim, foi o melhor estreante da noite, meteu 12 pontos, 8 rebotes, 4 assistências e ainda teve um roubo de bola. Eu gostei demais do que eu vi do Vanderbilt. E o Malik Beasley foi o que estreou pior, né? O Beasley foi horroroso. O cara fechou o jogo com 2 de 9 no field goal e 0 de 6 para 3 pontos. Mas, no geral, gostei desse novo Los Angeles Lakers, tá? Vai precisar de um ajuste aqui ou ali, mas eu gostei do que eu vi. Pelo lado do Golden State, cabe destacar o Jordan Poole, que meteu 29 pontos, e o Klay Thompson como um destaque negativo, né? O cara terminou com 15 pontos, 5 de 21 no field goal e 3 de 13 para 3 pontos, cara. O cara foi horrível. E, só lembrando, tá? O Lakers não teve o LeBron James. E mesmo assim conseguiu vencer. Ah, Luiz, mas o Warriors também não teve o Curry. Mas aí eu acho que o LeBron faz mais falta pro Lakers do que o Curry pro Warriors, na minha opinião, tá? Então, eu acho que o Warriors perdeu uma chance aí de conseguir uma vitória. Em casa ainda, né? Perdeu em casa o Golden State, o que é mais grave ainda. Pois bem, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam da rodada. Se gostaram do vídeo, peço para que você deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter o link que vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, caso você ainda não tenha um League Pass e queira testar por 7 dias, é só clicar nesse link e garantir já o seu. Fechou? Pessoal, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, né? Um grande abraço. Hoje a rodada começa mais cedo e teremos um belo do Memphis Grizzlies contra o Boston Celtics. Espero trazer a análise desse jogo. Se tudo der certo, eu vou trazer a análise desse jogo aqui hoje. Então, recomendo que você fique ligado. E ó, só mais um detalhe, tá? Só mais um detalhe. Hoje é dia de Super Bowl. E o meu Kansas City Chiefs vai jogar. O meu Patrick Mahomes vai jogar. Então eu espero que você, fã do canal, esteja torcendo pro Kansas City Chiefs. Espero. Se você assistiu o Super Bowl, me marque no Instagram. Mas você tem que me marcar desejando boas vibrações pro Kansas City Chiefs. É a única coisa que eu te peço. Se eu sou pouco clubista na NBA, eu sou muito clubista na NFL. Eu sou muito Kansas City Chiefs. Então eu espero que você esteja mandando boas vibrações pro meu tifão, tá bom? Tamo junto, grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.